O gerente riu quando viu entrar. Camisa simples, botas gastas, claramente, não era cliente para aquela loja. Mas quando o homem disse calmamente: "Se eu pagar tudo à vista, você me dá esse seu relógio." O gerente quase caiu na risada. O que ele não sabia é que aquele fazendeiro, sem dinheiro, estava prestes a comprar não só os relógios, mas a loja inteira. A porta da loja de luxo Casa Imperial de Relógios se abriu lentamente, e o silêncio elegante do ambiente foi quebrado pelo som das botas pesadas batendo no piso de mármore. O gerente, Mauro, levantou os olhos do computador e arqueou a sobrancelha. O homem que acabará de entrar não combinava com o cenário. Camisa de algodão amarrotada, calça dija bem gasta e um chapéu amassado nas mãos. Um contraste quase cômico com as vitrines reluzentes, onde descansavam relógios que custavam mais que carros importados. Dois vendedores trocaram risadinhas discretas. "Perdido, será?" murmurou um deles. Mauro esboçou um sorriso torto. Era sábado. A loja sempre recebia empresários, médicos, advogados, gente que sabia comprar. O tipo de cliente que aquele homem definitivamente não parecia ser. Mas o estranho caminhava com calma. Nada de hesitação, nada de vergonha. Apenas passos firmes, como quem sabe exatamente o que está fazendo. Parou diante da vitrine principal, onde um Rolex Submariner, azul cobalto, brilhava como um troféu. Preço: R$ 71.900. "Posso ajudar?" perguntou Mauro, com uma voz polida, mas impregnada de arrogância velada. O homem virou-se, com uma expressão tranquila. "Quero ver aquele relógio ali." Mauro deu uma risadinha discreta. "Senhor, só para ter certeza, o senhor sabe o valor dessa peça." "Sei", respondeu ele, sem alterar o tom. "E quero ver." Os vendedores riram novamente. Era quase divertido, para eles, ver alguém claramente sem dinheiro tentar entrar num mundo que não era o seu. Mas o homem não se abalou, nem por um segundo. Pegou o relógio que o gerente, contrariado, tirou da vitrine e o examinou com um cuidado quase respeitoso. "Muito bonito", disse ele. "Se eu levar à vista, você me dá o seu Rolex também?" Foi aí que Mauro gargalhou. Uma risada alta, debochada, que ecoou pela loja inteira. "Se pagar à vista, eu te dou o meu Rolex", repetiu, zombando. Os vendedores acharam graça. Clientes olharam. Mas o homem, ele apenas sorriu. Um sorriso tranquilo, perigoso até. Porque o que ninguém sabia ali dentro, nem poderia imaginar, é que aquele homem simples não estava ali para comprar um relógio. Ele estava ali para mudar o destino daquela loja para sempre. O silêncio que ficou depois da gargalhada de Mauro parecia cortar o ar. O homem, que até então era apenas o cliente estranho, continuava segurando o relógio com a mesma calma de antes. Ele girou levemente a peça entre os dedos, observando o brilho no vidro safira como se estivesse analisando algo muito maior do que um simples acessório de luxo. "Então", disse ele, levantando os olhos para o gerente, "posso ver outras opções." Mauro cruzou os braços, ainda com aquele sorriso de quem acha que está no controle. "Outras opções", repetiu, quase zombando. "Senhor, essa loja trabalha com peças de alto padrão. Nada aqui custa menos de 30 mil." "Eu sei", respondeu o homem, colocando o Rolex de volta no balcão. "É por isso mesmo que vim aqui." A resposta fez alguns vendedores trocarem olhares, dessa vez não de deboche, mas de leve confusão. Havia algo diferente naquele homem. Ele não vacilava, não desviava o olhar, não mostrava insegurança. Era como se tivesse total certeza do que estava fazendo. E isso, de alguma forma, deixava Mauro desconfortável. "Certo", disse o gerente, tentando retomar o controle da situação. "O senhor quer ver qual peça?" O homem apontou para um Omega Speedmaster, de edição especial. "Aquele ali. E depois quero ver o Tag Heuer ao lado. E aquele Breitling também." Mauro hesitou. Aquilo já estava deixando de ser engraçado. "O senhor tem certeza?" perguntou, com a voz mais contida. "Está falando de mais de R$ 200.000, só nesses três." "Tenho sim." "Pode separar." Mauro sentiu um impulso de dizer não, mas percebeu que havia clientes observando. Eles murmuravam,
Curiosos, alguns até com expressão de reprovação pela forma como o gerente tratava o homem. Isso obrigou Mauro a manter um mínimo de postura. Os vendedores começaram a trazer os relógios, um por um, pousando as caixas sobre o balcão. O homem os analisava com um cuidado quase técnico. Não parecia deslumbrado, não parecia impressionado. Verificava pulseira, peso, acabamento, como alguém que realmente entendia o que estava vendo. Esses 4 eu vou levar, ele disse com serenidade. Agora quero ver alguns modelos femininos. Mauro quase engasgou. 4. O senhor sabe quanto custa isso? Sei. Ele respirou fundo. E pode ir chamando alguém para ajudar. Vamos escolher mais uns 10. Dessa vez, a loja inteira congelou. Os vendedores que riam agora estavam com os olhos arregalados. O casal que observava a cena se aproximou mais. A atmosfera mudou completamente. Mauro sentiu o coração acelerar. O tom, a segurança, a naturalidade daquele homem. Tudo nele gritava uma verdade desconfortável. Talvez, só talvez, aquele cliente simples não fosse tão simples assim. E então o homem disse, com a calma de quem fala sobre o tempo: quero comprar vários presentes hoje. E por incrível que pareça, ainda estamos só começando. Em poucos minutos, o balcão estava completamente tomado por caixas de veludo. 4 relógios masculinos, 3 femininos, 2 cronógrafos esportivos, e o homem continuava pedindo mais modelos, como quem faz compras em um supermercado e não em uma das lojas mais caras do estado. Os vendedores já não sorriam, não riam, não cochichavam. Agora eles observavam em silêncio, um silêncio pesado, desconfortável, enquanto Mauro tentava manter uma postura profissional que, por dentro, já estava despedaçada. Certo, disse o gerente, respirando fundo. O senhor já escolheu peças que somam mais de 380 mil reais. O senhor pretende pagar. Como? O homem tirou um cartão do bolso da camisa. Um cartão preto, fosco, sem limite aparente. Colocou-o sobre o balcão com a mesma naturalidade com que alguém coloca uma chave de casa. À vista, respondeu simplesmente. Mauro sentiu o estômago afundar. Um cartão black. Aquele tipo de cartão não costumava aparecer nas mãos de alguém de roupa simples. Mas ele não quis demonstrar surpresa. Certo, certo, ele disse tentando se recompor. Mas antes de passarmos valores altos assim, preciso ter certeza de que eu posso pagar, completou o homem, com um leve sorriso. Eu entendo. Mas a maneira como ele disse isso, com calma, com controle, fez Mauro engolir seco. Era exatamente o tipo de segurança que alguém com dinheiro, de verdade, tinha. Ainda assim, o gerente não queria correr riscos. Ele respirou fundo, esforçando-se para recuperar a arrogância que começava a escorrer pelos dedos. Vou ser sincero com o senhor, Mauro disse, adotando um tom paternalista. A aparência que o senhor tem não condiz com compras desse nível. Aqui trabalhamos com clientes de alto padrão. Gente que realmente tem condições. Os vendedores se entreolharam, tensos. Alguns clientes franziram a testa, indignados. Mas o homem permaneceu imóvel, apenas observando Mauro, como quem estuda um inseto sem intenção de esmagá-lo. Entendi, disse ele, calmamente. Mas já que o senhor duvida, por que não fazemos o seguinte? Ele apontou para o relógio no pulso de Mauro. Um Rolex Submariner verde, impecável, facilmente avaliado em mais de 60 mil reais. Se eu pagar tudo isso à vista, sem parcelar, sem dar trabalho, você me dá esse Rolex do seu pulso. Mauro arregalou os olhos. Os vendedores prenderam a respiração. O casal elegante deu um passo à frente. A loja inteira ficou em absoluto silêncio. Então Mauro riu. Riu alto. Riu como se tivesse acabado de ouvir a piada mais absurda do mundo. Se o senhor pagar isso tudo à vista, eu te dou o meu Rolex. Sim. Ele disse, ainda rindo. Mas isso não vai acontecer. Nunca. O homem assentiu com serenidade. Então tá combinado. A risada do gerente morreu na hora. Como assim combinado? Perguntou ele, com a voz trêmula. O homem colocou a mão no bolso novamente. Dessa vez, puxou 2 documentos.
um cartão de visita e um contrato dobrado. Mauro franziu o senho, confuso. O homem abriu os papéis sobre o balcão, empurrando-os lentamente na direção dele. Acho que está na hora de você saber quem eu sou, disse, finalmente. A tensão explodiu no ar. Os vendedores se inclinaram. Os clientes se aproximaram. E quando Mauro leu o nome no documento, o sangue sumiu de seu rosto instantaneamente. Porque ali, assinado e carimbado, estava o que ele menos esperava ver na vida. Aquele homem simples era o novo proprietário da loja. Mauro leu o documento uma segunda vez. Depois uma terceira. A mão tremia, o rosto perdia a cor, o ar parecia desaparecer de seus pulmões. Isso não pode, gaguejou, quase sem voz. Mas podia. E era real. O contrato que estava em suas mãos mostrava claramente. A loja Casa Imperial de Relógios havia sido comprada por ele. Pelo homem simples, de roupa modesta, que Mauro havia humilhado. Os vendedores estavam petrificados. O casal se aproximou ainda mais. Clima de filme. Clima de queda livre. O homem, agora revelado como proprietário, recolheu calmamente os papéis. Eu comprei esta loja há 3 semanas. Ele explicou, guardando o documento na carteira. E hoje decidi vir aqui, do jeito que eu realmente sou, para ver como tratavam seus clientes. Mauro sentiu as pernas vacilarem. A arrogância evaporou como água quente no deserto. Senhor, eu não sabia. Tentou justificar, a voz falhando. Mas se soubesse, teria me tratado bem, completou o proprietário, com um olhar firme. E esse é exatamente o problema, Mauro. A frase bateu como um soco invisível. Não era grito. Não era raiva. Era pior, era verdade. Os vendedores, antes tão confiantes, agora pareciam miúdos. Clara, a única funcionária que havia demonstrado respeito desde o começo, observava com olhos marejados. Não de medo, mas de alívio. O proprietário respirou fundo. Vamos fazer o seguinte, disse ele. Primeiro, finalize minha compra. Mauro piscou, confuso. A compra? Sim, respondeu, apontando para a montanha de relógios. Eu vim comprar presentes. E vou comprar. Todos que escolhi. Mauro quase engasgou. Todos. Mas são quase 400 mil. O homem olhou diretamente nos seus olhos. Você já esqueceu o que combinou? Se eu pagar à vista, você me dá seu Rolex. O silêncio caiu como um edifício desabando. Os vendedores, antes debochados, agora estavam rígidos, pálidos. Clientes se aglomeravam discretamente ao redor, testemunhando cada detalhe da queda do gerente. Mauro engoliu seco. Tocou seu pulso como se precisasse confirmar que o relógio ainda estava lá. A vergonha queimava. O medo do futuro queimava ainda mais. Pode passar tudo, disse o homem, entregando o cartão Black. Sem parcelar. Sem desculpas. Sem enrolação. A máquina foi acionada. O valor, digitado. A senha digitada. A aprovação veio segundos depois, estampada em tela verde. Transação aprovada. R$ 397.200. Os vendedores ficaram imóveis. O gerente, sem reação. Era como assistir à própria demissão carimbada pelo banco. O proprietário recolheu o comprovante e colocou no bolso. Depois, virou-se lentamente para Mauro. Agora sim, vamos conversar sobre o futuro da loja. O gerente quase caiu sentado. Senhor, por favor, me escute. Eu posso explicar. Não precisa. Ele cortou. Calmo. Eu vi tudo o que precisava ver. Clara, ao lado, segurou o fôlego. Mauro, disse o proprietário, firme, porém sem crueldade. Este ambiente arrogante, frio, desumano, nasceu de você. Você não só tratou clientes assim. Você ensinou os outros a fazer o mesmo. Mauro baixou a cabeça. O senhor tem razão. Eu errei. Eu mereço ser demitido. O silêncio ficou denso. Ele esperava o golpe final. A sentença inevitável. Mas o homem respirou fundo e surpreendeu a todos. Você vai ser demitido, mas não hoje. A loja inteira ficou estática. Hoje, Mauro, você vai ganhar uma chance. A última.
O proprietário falou com firmeza. Você tem 30 dias para transformar esta loja, para treinar sua equipe, para criar um atendimento baseado em dignidade, sem distinção de roupa, dinheiro ou aparência. Mauro levantou o rosto, atônito. 30 dias. Sim. O proprietário assentiu. Daqui a 30 dias, vou voltar, vestido exatamente assim. E se eu for tratado com respeito, você continua. Se não, seu lugar passa para alguém que merece mais. Os olhos de Mauro encheram-se de lágrimas. Eu não vou decepcionar. O proprietário apontou discretamente para Clara. Comece pedindo ajuda a quem já sabe fazer o certo. Clara se assustou. Eu? Senhor? Você. Ele sorriu de leve. Você será a nova gerente assistente. A partir de amanhã. A jovem não conseguiu conter o choro. A loja inteira assistia, em silêncio. Justiça. Mas não vingança. Transformação. Uma chance real de recomeçar. E aquilo era apenas o início do que viria a seguir. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo que aquela loja já tinha vivido. Mauro, antes arrogante e intocável, agora chegava cedo, estudava, treinava, escutava. Clara, promovida a gerente assistente, guiava a equipe com naturalidade. Explicava pacientemente como abordar cada cliente, como sorrir sem falsidade, como ouvir antes de falar. Tiago e Renato, que antes riam dos clientes simples, agora se esforçavam para corrigir cada detalhe do próprio comportamento. A casa imperial parecia outra. E, pela primeira vez, era. 30 dias se passaram. E então chegou o sábado, o dia do teste. A porta se abriu exatamente às 10 horas da manhã. Entrou o mesmo homem. A mesma camisa simples. A mesma calça gasta. As mesmas botas empoeiradas. Nenhum relógio no pulso. Nada que denunciasse sua fortuna. Clara foi a primeira a vê-lo. Bom dia, senhor, disse com um sorriso sincero. Seja muito bem-vindo. Posso ajudar? Ele sorriu, testando. Estou procurando um relógio. Algo especial. Claro, respondeu Tiago, aproximando-se com educação genuína. Preferido algum estilo. Algo mais resistente, mais elegante. Nenhum deboche. Nenhuma dúvida. Nenhum olhar torto. Era respeito. Puro. Humano. Mauro, ao perceber quem havia entrado, sentiu o coração disparar. Mas em vez de congelar, respirou fundo e caminhou até ele. Senhor, é uma honra tê-lo aqui, novamente. A loja está à sua disposição. O homem o observou em silêncio por alguns segundos. Segundos longos, suficientes para medir caráter. Quero ver aquele Rolex ali, disse, apontando para um submariner. Mauro não hesitou. Não questionou. Não sugeriu nada. Apenas foi até a vitrine. Destravou com cuidado e trouxe o relógio com o respeito que a peça e o cliente mereciam. O homem analisou o relógio e devolveu. Vou levar 5. Clara correu para separar os estojos. Tiago preparou a máquina. Mauro fez a soma com calma. O total fica em R$ 260 mil, senhor. À vista, ele respondeu. A máquina aprovou. E o silêncio que se seguiu não era mais de tensão. Era de vitória. O homem guardou o comprovante, respirou fundo e disse: Mauro, você passou. O gerente baixou a cabeça, emocionado. Obrigado, senhor. O senhor me deu uma chance que eu não merecia. E eu prometo, nunca mais vou julgar alguém pela aparência. O proprietário sorriu. Um sorriso breve, mas cheio de significado. Eu sei que não vai. E é por isso que, a partir de hoje, você está promovido a supervisor regional. Mauro levou as mãos ao rosto. Clara chorou. A equipe inteira sorriu. O homem caminhou até a porta, virou-se e disse: Lembrem-se sempre, um cliente não vale pelo relógio que usa, mas pelo respeito que merece. E saiu. Simples como entrou, mas deixando para trás uma loja transformada. E pessoas transformadas para sempre.